Eu queria falar sobre raízes de amargura. Não sei se você já ouviu, já leu, já fez algum estudo relacionado a esse tema, raízes de amargura. Pessoas passam pela nossa vida e deixam sequelas, situações causadas por pessoas, óbvio, né? E deixam sequelas na nossa vida. E essas sequelas deixam raízes. E se a gente não tratar de uma maneira rápida, se a gente não tiver atento de uma maneira veloz, e tem que ser veloz, a gente vai carregar aquilo por anos e anos e anos, e a coisa só vai piorar. Só vai estragar mais o nosso subconsciente e as nossas emoções, as nossas dores da nossa alma. Então, hoje eu queria falar sobre as raízes de amargura, que destrói um ser humano, que paralisa uma pessoa, que paralisa ao ponto de destruir mesmo a vida da pessoa, da pessoa ficar igual não é sonâmbulo, aquele The Walking Dead que só fica andando, que não tem vida, não tem alma, não tem, só tá vivendo, sabe? Isso são raízes de amargura que estão ali tão enraizadas que a gente perde a perspectiva de alegria, de uma vida melhor, de ver uma coisa grande à frente, de sonhar, sabe? Porque o que nos move é sonhar. O que você está sonhando hoje? O que você planeja para sua vida hoje, sabe? O que você projeta para daqui a um ano, ou daqui a 3 meses, ou a 6 meses, ou a uma semana, para você viver? Eu sei que é natural. Às vezes a gente faz planos, mas a gente não consegue executar. Eu mesma, eu achava que esse meu final de semana eu ia fazer plano, eu fiz planos e achei que eu fosse concluí-los, e não vai ser. Vai ser completamente diferente. E ok, isso acontece. Isso faz parte da nossa vida. Mas não é esse ponto que eu quero falar. Eu quero te mostrar o que você pode fazer para programar a sua vida de uma maneira que você viva ela de verdade, que você não fique ali paralisado naquelas mágoas, naquelas cicatrizes que você não teve como, você passou, que tem coisas que a gente causa, mas tem coisas que a gente passa e é inevitável, não tem como a gente fugir daquilo. Porque a gente fez escolhas erradas? Pode ser, às vezes a gente colocou uma pessoa errada e aconteceu coisas, né? Pode ser. Mas o que a gente pode fazer hoje para mudar? E eu vou ser bem sincera, sabe? E aí agora vai entrar uma parte que pode ser até polêmica, porque tem pessoas aqui no canal que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam, que acreditam num ser, no universo, no Criador ou na energia. E eu respeito, óbvio, a gente tem que respeitar. Mas como o canal é meu e como eu tô falando das minhas experiências e das coisas que eu fiz para melhorar, quando eu tive graves e sérias raízes de amargura, que me levaram anos de tratamento, e olha que eu fiz cursos mesmo, sabe, gente, de receber diploma sobre esse tema, raízes de amargura. E é muito interessante isso, né? E como a gente faz para mudar? Eu não consegui tratar isso sem a presença de Deus na minha vida, sem o Espírito Santo. Que você pode falar que é o seu subconsciente, que você pode falar que é uma energia que habita dentro de você. Eu não sei da maneira que você vai ressignificar isso. Mas, para mim, aí é um caso pessoal, né, que eu vou falar, foi Deus. Eu não consigo ver outra maneira a não ser Deus. Deus agiu de uma maneira sobrenatural na minha vida. E não foi rápido, porque é um processo, e um processo leva tempo para a gente aprender. Mas foi algo que foi libertador. Quando eu consegui passar por o processo, consegui me libertar das minhas raízes, ressignificar, entender todo o processo que eu estava passando e a maneira que eu tinha que sair, e às vezes o sair é só decidir. Quando Deus fala assim, você tem que perdoar 70 vezes 7, o que significa isso? É perdoar sempre, até você esquecer, é perdoar. Claro que a gente não esquece, mas a gente tem que esquecer de ficar ali remoendo. Isso a gente tem que esquecer. A gente não esquece que a gente não tem amnésia, né? Mas o que é o perdoar? O que é tratar as nossas raízes? É romper com aquilo. É decidir. Eu decido. Aí não tem emoção. Aí é decisão. Porque aí o cérebro vai entender que você decidiu, que você mudou uma chave ali dentro, que você tratou aquilo ali dentro de uma maneira que você rompeu com aquilo. Então eu decidi
a romper. E é muito engraçado que hoje, quando eu vejo que eu sofri lá atrás, com as coisas que eu passei, com as minhas raízes de amargura, eu fico assim, meu Deus, eu sofri tanto tempo por isso, porque hoje eu tenho tanta facilidade de olhar aquilo e falar assim, gente, eu rompi e eu não quero isso, acabou isso pra mim. E é libertador isso também. Então, não sei a maneira que você vai encontrar para você tratar isso dentro de você. Mas existe tratamento interno. O meu foi com Deus. Claro, a terapia foi fundamental. E ler. Ler muito, se conhecer, ter um autoconhecimento, ter um autodomínio próprio, sabe? Isso tudo está na Bíblia também, é muito interessante. Mas é necessário a gente passar por isso. Porque quando a gente rompe essas cadeias, a nossa vida flui, a nossa energia flui, a nossa maneira de olhar o mundo, de olhar as situações, tudo muda, é impressionante. A gente sempre vê uma solução em cima do caos. A gente está no 3D vivendo que tudo pegando fogo, mas mesmo assim a gente está ali, ó, vendo uma solução, vendo que pode ter uma solução, se conectando a pessoas que podem nos ajudar de alguma forma, vendo modos de sair daquilo, criando estratégias a longo prazo, pode ser a longo prazo também, se o caos estiver muito grande, mas a gente está ali trabalhando para aquilo, já saiu, já deu o primeiro passo, já entendeu que não pode ficar mais do jeito que está, que tem que romper, tem que ir além, tem que ir adiante, porque senão vai morrer daquele jeito. E é muito legal isso, essa autoanálise, porque essa autoanálise faz isso com a gente, trabalha isso na gente, né? Faz esse mover para a gente entender que a gente é muito mais do que isso, né? Como a Bíblia diz, somos mais do que vencedores, né? Em Cristo Jesus. E eu creio muito nisso. Então, se você tem raízes de amargura hoje, procura mapear, entender o que foi feito, como foi feito. Escreve uma carta, bota tudo para fora, usa as palavras de uma maneira que você possa ressignificar isso. Eu fiz muitas cartas, não foi uma, duas, eu fiz muitas. Eu fiz cartas e eu queimava no monte. Eu tenho o hábito de ir ao monte, né, orar e fazer propósitos com Deus. E eu queimava muitas cartas lá, entregando mesmo aquilo, sabe? Tipo, me libertando. Se for necessário para você fazer algum ritual, né? Que o cristão não fala isso, mas é uma realidade, é um ritual que a gente pratica, né? Se isso for libertador para você, faça. Teve uma vez que eu não pude ir para o monte, eu peguei, era de madrugada, eu precisava falar com Deus, escrevendo e anulando e cancelando coisas na minha vida, e eu já tinha orado muito por aquilo. Então eu fiz uma carta gigante, eu fui na cozinha, botei naqueles negócios de metal e botei fogo naquilo, para poder, de alguma forma, aquele ritual acontecer e eu ver, né? Que às vezes o nosso cérebro precisa ver, identificar aquilo, né? Assim como pessoas tomam banho mentalizando coisas para poder aquilo sair, fazer aquela limpeza, porque é bom para a água limpa, né? Ela ressignifica. Assim como é importante também, tem estudos, andar descalço na grama, para poder tudo que está ali na gente sair, ser liberto. Isso tudo são maneiras do nosso cérebro entender que a gente está ressignificando, que a gente está mudando, que a gente está tratando aquilo na nossa mente, né? E acontece, porque tudo vai do subconsciente. A gente é o que a gente pensa. Como a gente é o que a gente come, a gente também é o que a gente pensa. A nossa mente nos governa o tempo todo. Então, que a gente venha ressignificar isso. Se é necessário fazer toda esse teatro, que não é só um teatro, né? Mas que pode significar como tal, faça. Faça tudo que vai te libertar dessas raízes. Porque a raiz, o que é a raiz? A árvore tem raiz, né? Ela vai enraizando, ela vai entrando, penetrando cada vez mais fundo naquele solo. E você não vai conseguir sair se você estiver ali com aquelas raízes de amargura, de trauma, de decepção. Você precisa cortar isso. Você precisa se libertar daquilo. Você precisa romper com aquilo para que a coisa flua, para que a coisa ande. E claro que a gente não vai fazer isso no estalar de dedos, claro que não vai ser rápido, e claro que é um processo, e existem às vezes várias raízes com várias situações, pessoas e coisas diferentes. Vai enumerando o que for pior para você e vai rompendo. Eu rompi com coisas grandes na minha vida, de mais de 20 anos de trauma. E rompi, e fluí, e fui, ressignifiquei, e estou sempre ressignificando. Porque a gente tá aqui, a gente vai estar o tempo todo. É cansativo? É, gente, mas a gente vai estar o tempo todo nessa vibe de crescimento, de evolução, sabe? Então, assim, se você não tem o hábito de orar, ore. O que é orar? É falar com Deus, é sentar e falar. Não precisa nem abrir a boca, pode ser em espírito, que em espírito ele nos ouve, ele nos escuta a gente, né? Ele nos ouve. Se não for oração, faça uma meditação. Tem meditação guiada no Instagram.
Escute uma frequência de vibração para poder elevar a sua vibração e vai tratando isso em você. O importante é você reconhecer quais são as raízes para que você venha trabalhar isso em você. Esse é o maior ponto, é se reconhecer, a autoanálise. Isso é primordial, porque quando a gente sabe quem a gente é, não tem para ninguém. Quando a gente sabe quem a gente é de verdade, ninguém pode passar como trator em cima da gente, porque a gente já sabe quem a gente é. A gente já está modificando isso, já está fazendo tudo novo, sabe? Isso é muito legal, ter essa autonomia da nossa vida, é maravilhoso isso. Ter o nosso, que é o artigo 5 da Constituição, né? O direito de ir e vir. Quando a gente tem o nosso direito de ir e vir, da nossa conduta de vida, tanto espiritual quanto física, acabou, não tem para ninguém. E que a gente venha aprender isso hoje, a gente precisa dar esse start. Para a gente evoluir esse ano ainda, que esse ano a gente está evoluindo e vai evoluir cada vez mais. Até o final do ano eu quero ouvir testemunhos de vocês e os meus testemunhos também, né? É um processo muito grande de evolução e crescimento. E que a gente venha romper isso para que a gente venha crescer. Que a gente venha romper todas as raízes que estão nos aprisionando, para que a gente consiga evoluir. E se tiver que liberar perdão, libere perdão. Não fique com a pessoa, mas libere o perdão. Claro, às vezes dá para, se a pessoa realmente mudou, né, até vale a pena. Mas se não mudou também, ou então já se mudou a energia, sabe? Que às vezes tem energias que não vai mais ficar com a gente, né? E que a gente evolua. O importante é a gente. Não pensa no coleguinha, não. Pensa em você. A gente tem que pensar na gente. E na nossa evolução, no nosso crescimento. Porque a energia, quando é poderosa dentro da gente, quando tem amor, quando tem gratidão, quando tem caráter real, sabe? A coisa flui, a coisa anda. Situações chegam até a gente, sabe? As bênçãos nos perseguem literalmente. Porque tudo coopera para o nosso bem. Então é isso. Acho que já falei demais. E acho que você conseguiu entender também. Beijo!